Olá pessoal, tudo bem? Eu aqui Joyce Hasselman trazendo para você as principais informações do Brasil para todos que acompanham a BR-TV Boston, não só nos Estados Unidos, mas em qualquer canto do mundo. E claro, por aqui a notícia é a repercussão do depoimento do ex-presidente Lula. Ontem ele esteve olho no olho com Sérgio Moro. E os detalhes a partir de agora. No Brasil, não se fala em outra coisa. Todos os meios de comunicação estão repercutindo o longo depoimento que Luiz Inácio Lula da Silva prestou ontem a Sérgio Moro na condição de réu, naquele esquema que é o uso de propina para comprar o triplex do Guarujá, triplex que pertence a Lula, e a negociação toda foi feita pela OAS e o dinheiro saiu da Petrobras. Bom, ontem foi esse grande momento, havia uma grande expectativa ali de embate entre Lula e Moro. O que Lula tentou fazer? Ele tentou até duelar com o Sérgio Moro, mas mirou a artilharia de forma mais pesada no Ministério Público Federal e na Polícia Federal. Em relação ao que Lula acrescentou no processo, gente, foi mais do mesmo, o mesmo blá 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 de sempre. Lula mentiu por 5 horas consecutivas, o que ele não podia negar, o que estava absolutamente claro, como a ocultação de patrimônio, a informação de que o triplex era dele mesmo, o que ele não podia negar, ele jogou a responsabilidade em cima de Marisa Letícia, a esposa de Lula, que morreu recentemente, Então, como não há como ouvir Marisa Letícia, Lula simplesmente, mais uma vez, jogou a responsabilidade para cima da falecida, da esposa falecida. E a Marisa Letícia acabou se tornando aí nos últimos dias um personagem central da defesa do ex-presidente Lula, tanto em relação ao sítio de Atibaia quanto em relação ao triplex no Guarujá. Ele apresentou várias contradições, tentou em algumas vezes debochar, apresentar algumas respostas assim não tão pesadas, disse muito a frase célebre do Lula: eu não sabia, eu não tinha responsabilidade de nada, eu indiquei fulano, beltrano e cicrano para a Petrobras, mas eu não sabia que eram ladrões, eu não sabia que tinha esquema de corrupção, e a legislação brasileira permite que uma figura seja interrogada e não produza provas contra si mesmo. E foi exatamente o que ele fez, muito bem orientado aí por seus advogados. Aliás, 27 advogados acompanharam essa audiência ontem, que durou mais de 5 horas. São 10 gravações de meia hora do depoimento do ex-presidente Lula. Agora, repito, do ponto de vista processual, não houve qualquer acréscimo para a Lava Jato. A Lava Jato vai transcorrer normalmente, já se esperava isso, que Lula não fosse produzir provas contra si mesmo. Sérgio Moro foi muito técnico nas perguntas, como sempre, mesmo provocado pelo ex-presidente Lula. Você pode ver uns trechinhos das provocações. Mesmo provocado pelo ex-presidente Lula, Sérgio Moro se manteve muito firme, e do ponto de vista político, Lula também fez aquilo que a gente já esperava. Tentou transformar essa audiência num palanque eleitoral e foi repreendido pelo Sérgio Moro em diversos momentos. Sérgio Moro foi muito claro, disse: olha, isso aqui não é horário eleitoral. Ao final do depoimento, Lula começou a tentar fazer uma prestação de contas da sua gestão. Sérgio Moro enquadrou Luiz Inácio Lula da Silva, mas ainda assim Lula é muito habilidoso quando o assunto é fazer política, a má política, e conseguiu, ainda que com as repreensões aí de Sérgio Moro, conseguiu ali fazer um pouco do discurso político, e certamente isso vai ser usado na campanha eleitoral ou na pré-campanha eleitoral. Agora, uma coisa é fato, o mais importante talvez de todo esse depoimento, de toda essa falação, todo esse falatório, todo o processo de contradições apresentados ali por Lula, o mais importante é a forma com que ele diretamente ameaçou Polícia Federal, Ministério Público Federal e até mesmo o juiz Sérgio Moro. Em diversos momentos ele diz: vocês vão ver, vocês vão sentir o que é ser perseguido. Se houver qualquer possibilidade de absolvição para mim, vocês vão ver o que é ser perseguido. Aí ele joga para a imprensa, perseguido pela imprensa, Então ele faz esse joguinho aí
e ele não cometeu exatamente um desacato, né, como a turma do PT havia prometido, mas durante o processo ali provocou bastante o Sérgio Moro e atacou diretamente, né, os integrantes do Ministério Público Federal, bateu boca com procuradores, exigiu que um dos procuradores chamasse ele de senhor ex-presidente e não pelo nome. Então o tempo todo ele estava tentando fazer esse duelo, fazer esse embate e transformar essa audiência numa audiência política. No Brasil, como eu disse, não se fala de outra coisa. No percurso aí do processo da Lava Jato, nada muda. Do ponto de vista processual, o que os advogados de Lula farão agora é tentar jogar isso para frente, o mais demorado possível, né, para que não haja condenação em segunda instância até o período eleitoral, para que ele possa sair candidato, e Lula vai usar isso, né? Ele disse na audiência: agora é que me dá vontade de ser candidato de novo, em tom ameaçador, né, como é tradicional de Lula e da turma do PT, dos investigados pelo maior esquema de corrupção da história do mundo. E claro que também, como nós bem conhecemos o discurso aí do petista, em determinados momentos ele se fez de vítima, né? Então ele alternava a personalidade entre se fazer de vítima, entre ser o acusador dos promotores, quando tentou o embate, e o algoz de seus algozes, né? Então, Lula fez esse teatro todo, né, muito bem instruído, né, e mostrando quem ele verdadeiramente é. Agiu como um gangster nessa audiência aqui no Brasil. Bom, é isso, pessoal. Em relação ao STF, o clima tá pegando fogo aqui no Brasil também. O Gilmar Mendes e o Marco Aurélio, os dois estão ali, né, numa queda de braço. O Gilmar Mendes criticou o Marco Aurélio duramente nas redes sociais, nos blogs, porque o Marco Aurélio, né, se disse impedido de atuar em alguns casos por conta de uma sobrinha, né, que é advogada do escritório e de um escritório de advocacia. Fez isso para provocar o Gilmar Mendes, porque o Gilmar Mendes pode ser afastado do caso Eike Batista. Eu já contei essa história aqui para você, é aquela história da liminar que o Gilmar deu para liberar o Eike Batista, só que a mulher do Gilmar Mendes trabalha no escritório que defende o Eike Batista, né? Então isso gerou aí um pedido de suspeição do Procurador-Geral da República, e o Marco Aurélio, desafeto já histórico aí do Gilmar Mendes, se antecipou, né, e no caso dele diz que está impedido de atuar em todos os casos que a sobrinha, não é esposa, não é filha, nada, mas que a sobrinha atua. Isso gerou aí uma reação forte do Gilmar Mendes, que criticou duramente o Marco Aurélio, chamou ele de velhaco. Então a coisa tá pegando fogo no STF. Vou ficando por aqui, obrigada pela companhia de todos e a gente se fala na semana que vem. Tchau!